No programa de hoje, o último jogo da série testes entre Lions, British and Irish Lions, contra os Wallabies, os australianos Wallabies. Por enquanto, 2-0 para o Lions, série resolvida, afinal de contas são 3 jogos, mas tem muito nessa última partida, tanto para o Lions, que pode quebrar vários recordes, quanto para os Wallabies, que precisam se recuperar. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu nome é Martoni e antes de mais nada agradecer a interação, as mensagens, as curtidas, o compartilhamento, enfim, mais de 125 mil views, estou muito feliz com isso tudo e certo de que estamos no caminho, né? Com a sua ajuda, por isso só passo aqui para agradecer, assina o canal, aciona o sino, dá aquele like, põe sua opinião e vamos que vamos, tá? Hoje o programa é especificamente sobre a última partida entre Lions, British and Irish Lions, você sabe, né? É uma seleção de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda contra os Wallabies australianos. A Austrália que cedia a próxima Copa do Mundo de Rugby masculino em 2027. Ok? Vamos fazer assim então, vamos dar uma olhadinha na escalação das equipes para essa última partida que teve uma ou outra modificação. Você viu, né? Pelos lados dos Wallabies, alguma modificação ali, o Alatoa machucou, vai jogar o Tongan Thor, o Taniela Tupou, o Jay Gordon, o Scrum Half, que foi bem nessas duas partidas, dá uma descansada, tá meio baleado, vai jogar no lugar dele o Nick White, que legal, última partida internacional de extraordinário Scrum Half da história da Austrália, o Nick White. Também de fora o Rob Valentini, que machucou, ele vinha com a panturrilha ruim, não jogou no primeiro jogo, fez um espetacular primeiro tempo no segundo jogo, mas sentiu novamente e tem que estar pronto lá para o The Rugby Championship, que é o principal evento pós-British and Irish Lions para os Wallabies, né? E outras pequenas modificações de uma equipe que foi muito bem no jogo da semana passada contra os próprios Lions. Vamos ver no Lions. O Lions teve pouquíssimas alterações. O Blair Kinghorn acabou ganhando a posição do James Lowe e vai na ponta, ele causa muito impacto quando vem do banco, extraordinário escocês, jogador do Toulouse, enfim. Uma pequena modificação e James Ryan ganhou a posição do Ollie Chesson na segunda linha, não deixou de ser uma surpresa, embora o James Ryan tenha jogado muito bem, talvez finalmente reencontrado a grande forma que os consagrou, mas os últimos 2 anos não estava tão bem não. Nessa excursão, reencontrou seu grande jogo. Alguns dados para dar uma pimentada ainda mais, se é necessário, para esse último jogo. A última vez que o Lions ganhou todos os jogos na sua excursão foi em 1927 na Argentina. Naquela época foram só 4 jogos a 0 para os British and Irish Lions. E a última vez que eles ganharam a série, ganhando os 3 test matches, foi em 1974. Naquele timaço do Willie John McBride, inclusive, que era o capitão da equipe, que foi na África do Sul. Desde então, ou empata, ou não ganha todos os jogos, perde um, ganha dois, enfim, ou perde a série, enfim. Então eles têm essa oportunidade, que é uma coisa inédita, histórica. Outro dado muito significativo, nessa partida, Tadhg Furlong e o Maro Itoje completam 9 jogos teste pelo Lions. Uma coisa incrível, significa, faz as contas, eles jogam a cada 4 anos, ou seja, são 12 anos, vestindo essa poderosa camisa. O Tadhg Furlong vai para o 9º jogo, o Maro Itoje vai para o 9º jogo, mas um deles, o primeiro, inclusive, ele começou no banco e depois entrou. Então pode-se contar 8 jogos, para ser bem exato, né? São marcas incríveis de jogadores extraordinários. Do jogo em si, vamos começar falando da Austrália. A Austrália foi muito bem no jogo anterior, fez um ótimo primeiro tempo. Depois parece que acabou a pilha, os caras não acreditavam no que estava acontecendo e acabaram o primeiro tempo ruim, o finalzinho do primeiro tempo ruim para a Austrália, tomando 2 tries. Eles estavam dominantes no jogo, depois foram dominados e o segundo tempo eles ficaram correndo atrás e manter a vitória.
Isso complicou demais a atuação da equipe, caiu de produção, o banco de reservas não é um banco como o do British and Irish Lions, obviamente, e isso acabou dando a diferença no final da partida com o try do Hugo Kinnan, num polêmico try, que para mim foi tudo certo, não foi penal do Jack Morgan, no australiano, enfim, né? Foi um jogo complicado, inclusive, para o árbitro, mas o resultado acabou prevalecendo para o Lions. E com isso fechou a série. São 3 jogos. Mas na melhor de 3, agora, para a última partida, falando do Lions, o Lions com essas pequenas modificações sabe que pode fazer história. Então, ao mesmo tempo que entra já vitorioso da série, ao mesmo tempo entra pressionado com isso aí. Porque é muito difícil você de fato conseguir ir para a Nova Zelândia, ir para a África do Sul, ir para a Austrália e ganhar os 3 jogos da equipe da casa da seleção nacional. Então é um feito inimaginável. Os jogadores estão muito compromissados, segundo o próprio treinador Andy Farrell, decididos de fato a fazer essa história, escrever essa história que não acontece, eu já falei, há muitos e muitos anos, ou muitas e muitas séries. Você sabe que eles jogam a cada 4 anos. Pelos lados dos Wallabies, a questão além disso é o The Rugby Championship, que vem na sequência depois desses importantes jogos contra o Lions. Vale salientar que a equipe no primeiro tempo do segundo jogo mostrou do que é possível o rugby australiano, né, que faz tempo que não se encontra, mas fez um jogo muito interessante, o segundo contra o Lions. Se repetir, pode até sair com resultado bom. E mais ainda, quem sabe a Austrália começa a estar lá mesmo, visando a Copa do Mundo, que ela mesma vai sediar. A gente vai ver muito da Austrália no The Rugby Championship, que começa daqui 2 semanas, e vamos ver se de fato o rugby australiano está ressurgindo. Ele tem uma briga terrível e injusta para ele, lá dentro com o Rugby League, que é muito forte, mas ainda com o Aussie Rules, o futebol australiano. Tem mais equipes, tem mais torcida, tem mais dinheiro e tudo mais, então o Rugby Union lá, só com 4 franquias, não está fácil, mas é uma potência do rugby. Vamos ver o que acontece nos próximos meses com a equipe do Joe Schmidt, que termina breve a sua passagem pelos Wallabies, e depois, você sabe, vai assumir o Les Kiss, treinador lá australiano, que talvez dê um jeito na equipe visando a Copa do Mundo. Taticamente falando, o Lions é mais completo, tem um padrão de jogo agora sim definido, algo que não tinha no início da temporada, que é natural. Tem armas e armadilhas para surpreender a Austrália. Tem 23 jogadores à disposição do Andy Farrell de altíssimo nível. Então o ritmo não cai, o nível não cai. Mas parada fácil para a Austrália não. A Austrália ali está tentando bolar um sistema de jogo. Encontrou um padrão no primeiro tempo, especialmente com as saídas do Joseph Suaalii, que é muito bom jogador. Além dele o Tom Wright, que é uma fera, entre outros, né? Vamos ver o que acontece, tem o Will Skelton, vai ter o Taniela Tupou na primeira linha, enfim, é uma boa equipe, vai dar um bom jogo. A questão é o breakdown. Com a volta do Ben Earl nessa partida e o Tom Kirby, o breakdown ali é crucial para as pretensões das duas equipes. A meu ver, ainda tem vantagem para o Lions no breakdown. Vamos ver o que acontece no jogo, para a terceira linha, normalmente dos Wallabies, é muito boa também. Né? Uma outra briga muito legal na primeira linha, lá com o Danchia e o Porek, 2 ótimos hookers, fora Pilarzado, segundas linhas que eu já citei, enfim. O fato é que tem desafio em qualquer das posições, vai ser um grande jogo, e você sabe que os canais ESPN transmitem. Eu vou estar nessa transmissão neste sábado às 6h45 da manhã, ok? Prognóstico é difícil, mas mais uma vez eu vou de Lions, e eu acho que o Lions quebra esse tabu de muito tempo de ganhar os 3 jogos na mesma série. Bom, acho que é isso, passamos tudo aí com relação a essa última e importante partida entre o British and Irish Lions e os Wallabies. Vamos ver o que acontece, vai ser um jogaço. Confirmando o horário, 6h45 de sábado, neste sábado, a ESPN 2 e também na plataforma Disney Plus. Vai ser um grande show, o último jogo do Lions, que só daqui a 4 anos a gente vê novamente essa constelação de craques jogando todos juntos e valorizando muito esse encontro desses países do Reino Unido e mais Irlanda, ok? Põe sua opinião, quem você acha que leva? Você acha que o Lions leva os 3 jogos, a Austrália reage? Assina o canal, aciona o sino, dá aquele like, tá bom? E mais uma vez agradecendo muito aí o carinho de todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.